Todos, Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé em nome de Jesus para orarmos ao nosso Deus. Quero já convidar você a fechar os teus olhos no teu lugar e convidando você a se conectar nessa manhã com o Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a se conectar com Ele, a senti-lo, a adorá-lo nessa manhã e sentir a tua vida sendo transformada pelo Espírito Santo. Senhor, nós entramos diante da tua presença, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te louvar, Senhor, nessa manhã, declarar que o Senhor é todo poderoso. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas transgressões, perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, Senhor. Perdoa, meu Deus, tudo aquilo que nos desconecta da tua presença. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos nossos erros, nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Pai, nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos que tu és o Deus dessa terra. Por isso, Senhor, nessa manhã de domingo nós nos prostramos diante de ti, para sentir, Senhor, a tua presença, para sentir a tua paz, para sentir, Senhor, o teu poder mudando, Senhor, todas as áreas das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Rei das nações, o Senhor é o dono dessa terra. Pai, toma a nossa vida em tuas mãos. Senhor, toma a nossa família, toma a nossa casa, toma a nossa parentela em tuas mãos. Senhor, toma todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, em tuas mãos, e que todos os nossos familiares venham ser abençoados, Senhor, por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que nessa manhã venha ter céus abertos. Pai, que nessa manhã venha ter, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença nos preenchendo, a tua presença selando em nós, Senhor, o teu propósito. Que nessa manhã o teu Espírito Santo venha transformar a nossa vida, mudar o nosso caráter. Senhor, nós sabemos que desde a descendência nós somos pecaminosos, mas nós, Senhor, não queremos ser motivo, Senhor, de nos afastar da tua presença. Muito pelo contrário, nós reconhecemos que Jesus naquela cruz morreu, Senhor, e removeu de nós todo o pecado que nos afastava da tua presença. E dentro disso, Senhor, o véu foi rasgado. Senhor, o acesso foi ilimitado à tua presença. Por isso, Senhor, nós queremos sempre estar diante de ti. Nós queremos sempre estar, Senhor, prostrado aos teus pés, para sentir o teu poder, para sentir a tua paz, para sentir, Senhor, o teu agir, transformando, Senhor, as nossas vidas e mudando, Senhor, a nossa história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nesta manhã nós reconhecemos a tua grandeza. Nessa manhã nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas e declaramos o quanto tu és grande e não há outro, Senhor, além de ti, que é digno de louvor, que é digno de adoração. Não há outro, Senhor Deus, digno de ser adorado, Senhor. Por isso aqui, Senhor, em unidade com a tua igreja, em unidade com o teu povo, nós declaramos, Senhor, o teu culto aberto para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a ti, Senhor, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua transformação, que nós cremos que grandes coisas estão por vir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a adorar Ele, comece a cantar ao Senhor. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Yeah.
Quero convidar você a aplaudir a Jesus o mais forte que você puder, porque Ele é poderoso. Aleluia, aleluia, amém. Podeis tomar os teus assentos em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero dizer que Deus, Ele é muito bom, Ele é muito perfeito, Ele é extraordinário, porque dentro das nossas limitações, dos nossos traumas, das nossas coisas, dentro dos nossos erros, das nossas falhas, Ele ainda permanece poderoso, Ele ainda permanece vivo, Ele ainda permanece com disponibilidade para mudar a nossa vida. E esse Deus, Ele precisa ser adorado, esse Deus, Ele precisa ser glorificado, esse Deus, Ele precisa ser exaltado em toda a terra, porque Ele viu o que há de pior dentro da gente e ainda assim decidiu derramar amor para confrontar a nossa vida e falar assim: em mim você pode muito, em mim você pode todas as coisas. Então eu quero começar esse culto, eu quero começar esse momento de adoração, esse momento de entrega, dizendo que mesmo nós não tendo nada a oferecer, Ele vê em nós um depósito de amor e um lugar para fazer morada dentro de nós. Então nós somos a morada dele, e é por isso que a nossa vida vai ser transformada. Aleluia. Que a gente nunca entendeu que será, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 8. Versículo 48. Lucas 8, versículo 48. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. A Bíblia do Senhor diz assim: e Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Amém. Quem quiser, permaneça com a tua Bíblia aberta em nome de Jesus. É um texto, é um episódio na vida de Jesus, a qual é muito conhecido, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos, sofria com uma doença, de um volume de sangue que saía diariamente do seu corpo. É um texto extremamente conhecido, é um texto que inclusive eu já ministrei também inúmeras vezes, porque a palavra ela se renova a cada manhã. E eu fiquei extremamente intrigado dentro do meu ser quando eu estava lendo esse texto, estava lendo, na verdade, o capítulo inteiro. E aí, dentro de uma perspectiva de intriga emocional de uma pessoa, Jesus vira para ela e fala: vai em paz, que a tua fé, ela te curou. A tua fé, em outras traduções, está dizendo, nossa, está dizendo, tua fé te salvou, a tua fé te curou, porque no grego existia a cura e a salvação tinham o mesmo sentido na época de Jesus. Eu quero trazer para a nossa vida esse lapso onde Jesus entende um extremo sentimento conturbado da vida de uma pessoa, a qual ele vira para ela debaixo de uma aflição e ao mesmo tempo debaixo dessa aflição de uma doença curada ali que ela sofria há anos. Jesus vira dentro dos olhos dela com toda a compaixão, amor, e fala: filha, vai em paz, que a tua fé, ela te curou, ela te salvou. E é esse ponto que eu quero falar hoje. É sobre esse ponto, é sobre isso que eu quero dizer, que a gente vai tentar mergulhar e trazer um pouquinho isso para a nossa vida. Qual é o reflexo de fuga que a gente tem em nossa vida, que nos rouba da presença de Jesus, que rouba o nosso sentimento de paz, que rouba o nosso sentimento, que
sabe, que nos implanta dentro de nós um sentimento de agonia? Qual é o momento da nossa vida, qual é a área da nossa história de vida, a qual a agonia tem sido o bem mais precioso da nossa vida? Porque a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela é uma constante, a nossa vida, ela é uma engrenagem que às vezes, se friamente nós formos analisarmos, existe uma conexão de mais agonia do que paz em nossas vidas. Existe, dentro dessa roda gigante, entre fé e razão, existe um acúmulo de mais decepções na nossa vida, de sentimentos de agonia na nossa história, do que sentimentos de paz. A cada manhã que Deus ele prepara para a nossa vida, dentro de uma ordem do nosso dia a dia, aquele sentimento agoniante é muito maior, se a gente pode dizer, do que um sentimento de paz. Por quê? Porque nós somos movimentados pelas coisas, nós somos atribuídos às coisas, nós somos motivados por aquilo que vemos, nós somos a resposta daquilo que nós projetamos naturalmente falando. E quando aquilo não funciona da maneira que eu espero, o sentimento de agonia vem. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho, há umas 2 semanas, eu sou uma pessoa muito ativa dentro das coisas que eu preciso e pretendo fazer. Eu sou uma pessoa que às vezes eu não espero muito, sabe, aquela pessoa ativa de querer, não, eu vou tentar fazer, e quando eu dependo da resposta do outro, aí eu me agonio. Aí eu fico, meu Deus, e agora, meu Deus, acho que o Espírito Santo fica, calma, rapaz, pelo amor de Deus, estou fazendo as coisas, não me apressa não, que agonia é essa? Porque a nossa vida é assim, debaixo de sentimento de agonia, debaixo de sentimento, sabe, da solução imediata, debaixo, sabe, daquela rotina, sabe, nós aprendemos motivados do nosso dia a dia, ser aquelas pessoas, McDonald's, fast food, que você faz um pedido aqui para Jesus, você espera o seu nome ali no painel, uma numeração, quando demora 5 minutos, você já vai lá, eu quero falar com o gerente porque não veio. E a nossa vida é assim, é ansiedade que bate ponta, sabe, aquele desejo das coisas acontecerem na hora, do jeito que eu quero. É aí onde Jesus nos treina, é aí onde Jesus fala, ei, a parada é comigo, meu irmão, você não orou de madrugada, você não pediu antes de dormir, deixa eu resolver. Aquela mulher, se você tiver com a tua Bíblia aberta, lá no versículo 43, está dizendo o seguinte, olha como a vida de Jesus é um negócio muito louco, porque antes de chegarmos na mulher do fluxo de sangue, a notícia que chega até Jesus é sobre a morte da filha de Jairo. Jesus ele já estava ciente dentro dele, que ele já ia fazer dois milagres, diante de 2 homens agoniados, que chega diante de Jesus. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata que onde Jesus estava, tinha um alvoroço de pessoas agoniadas querendo ser curadas. Que Jesus ele arrastava as multidões, Jesus já estava vindo de dias e dias curando pessoas, trazendo respostas para a vida das pessoas. Jesus já estava vindo de um reflexo de curas de agonia de inúmeras pessoas. Tanto verdade isso é que a multidão secava. O Senhor também, cura-me, restaura-me, tira de mim essa agonia. Chega até Jesus, mediante ali os discípulos, a filha de Jairo morreu. Opa, então hoje que o dia vai começar bem. Meu cronograma ali já vai começar com a curinha de alguém, vai trazer vida para alguém. Na metade do caminho que Jesus está indo ao encontro, me acontece essa mulher. A Bíblia nos fala, versículo 43, que diz o seguinte: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os teus bens, e por nenhuma pudera ser curada. Imagina, nos dias de hoje, uma pessoa, sei lá, de repente tem posses, que aqui essa mulher, a gente consegue perceber, dentro de um movimento de muita escassez social, na época de Jesus,
uma mulher que tinha todos os seus recursos e aplicava para tentar curar esse fluxo. Eu moro literalmente na casa das 7 mulheres. E eu estou vivendo uma época da minha vida que Jesus ele tem sido muito bom, porque assim, já tem 2 ali que já está naquele período da mulher, aquela coisa, fraldinha acumulada, não sei o que. O Dino já está ali, que está naquele período abençoado, que você fala, o quê? O que é? Mas eu falei, não falei mais nada. Eu vou assistir ali meu Big Brother, agora eu só quero assistir o Big. Não vem ficar comigo. Porque é esse fluxo hormonal da mulher abençoada, esse ciclo. Graças ao pastor, Senhor, eu nunca tenho orado tanto a Deus para me livrar da cova dos leões. Imagina, olha que é um período momentâneo. Para mim se estende um pouco mais, agora é 2. Mas imagina uma mulher com 12 anos, dentro desse episódio, dentro de, sabe, desse fluxo contínuo, sabe, dessa explosão hormonal. A Bíblia não fala que era a tensão pré-menstrual, a Bíblia fala que era um fluxo de sangue que saía. Então não era um período, era uma doença que estava já enraizada nessa mulher. Não era uma coisa que tinha uma data de início, não. Era uma circunstância que ela era obrigada, falando, eu preciso acabar com isso, eu preciso parar com isso. E o muito curioso, dentro da trajetória de Jesus, que Jesus ele olha para um homem, quando ele começa a escolher os seus discípulos, ele olha para o médico, e fala, não, vem comigo. Lucas era o médico. Imagina Lucas já ter atendido essa mulher, dentro da UBS de Jerusalém, dali pegou, foi mais cedo para entrar na fila do SUS de Israel, porque 5 anos antes, para pegar a senha, para poder passar ali no ginecologista. Talvez Lucas, como clínico geral, eu conheço, aí já fui várias vezes. Inclusive já foi no meu consultório particular e entregou, pagou pela consulta e não resolveu. Pensa o constrangimento de um médico, de um doutor que andava com Jesus, e Jesus ao menos se encontrava com as pessoas saíam curadas. Não, tem uma coisa estranha com esse camarada. A Bíblia é muito clara quando começa falando dessa mulher. A Bíblia fala, Lucas começa a descrever o histórico clínico dessa mulher. Aí a gente vai ver isso em Marcos também, não com tanta ênfase, mas a gente vê Lucas falando, havia 12 anos que ela gastava com os médicos, inclusive eu, né? Vamos dizer aqui, que gastou comigo, um monte de remédio aí, foi na transdução de Israel e não deu em nada. Gastou todos os seus bens e ninguém achou a cura dessa mulher, ninguém conseguiu, não foi chá de boldo, não foi nada que conseguiu curar. Imagina a agonia de uma mulher, imagina a agonia de alguém passando por uma doença há anos, pelo sofrimento agoniante há anos, por um trauma há anos, porque para Israel a gente entra num agravante que além de essa doença natural física, existia a doença social. E para toda a sociedade de Israel, aquela mulher era impura, não poderia tocar em ninguém. E aí, a grande explosão da vida de Jesus começa a acontecer na vida dessa mulher. Porque aquela mulher, existia uma impureza em 2 cenários, natural e social. A cura que Jesus ele tem para a nossa vida não é em uma área específica. A agonia que precisa ser removida da nossa vida não é só aquela agonia interior. É uma agonia que precisa ser curada em todos os aspectos da nossa vida. Aquela mulher, quando ela começa a entender que Jesus já estava vindo curando pessoas que também para a sociedade era a escória, era o ralé da sociedade, ela falou, eu preciso me encontrar com esse cara, mas para a religião, ela não poderia sair, ir para a rua, ela não poderia tocar em ninguém, porque pela tradição judaica, o impuro, quando ele simplesmente toca em alguém, pelo fluxo sanguíneo, torna aquela pessoa impura também. E aí,
é a grande sacada, porque a Bíblia vai discorrendo o texto no versículo 44 e diz o seguinte: chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. A Bíblia nos fala que e lá em Números, versículo 15, se eu não estiver muito enganado, fala sobre essa orla. Hoje, ainda nos tempos de hoje, se a gente for em Israel, fazer uma caravana para Israel, a gente vai ver inúmeros judeus, na sua grande maioria andando com uma roupa normal e um tzitzit, que é como se fosse um lençol, uma capa protetora com umas franjas, e dentro dessas franjas existem uns nozinhos em cada linha para fazer menção, para que o judeu não se esqueça dos mandamentos de Deus. Então, quando a gente fala desse texto, do versículo 44, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, Jesus ele estava dentro, fazendo menção a Números 15, se eu não estiver muito enganado. Se você tiver com a tua Bíblia aí, vamos tentar achar esse texto. Números, volta a tua Bíblia lá no começo. Em Números capítulo, vamos ver mesmo se eu acertei. Deixa eu ver se eu lembro se é isso mesmo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 37. Vê comigo. Quem achou aí diz amém. Números, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 15, versículo 37, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis, é isso mesmo, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprirás, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais prostituído, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprirás, e santo seja o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós vemos aqui Jesus também cumprindo um ritual religioso. Ou seja, não existiria hipótese alguma daquela mulher chegar até Jesus. Não existiria, porque Jesus ele estava num cenário, a Bíblia não deixa específico se era alguma festa, alguma coisa que estava acontecendo na sinagoga que Jesus estava, mas existia isso. Então existia o medo daquela mulher, existia a agonia do fluxo sanguíneo, da doença dela, existia o medo que trazia no coração daquela mulher, porque se ela tocasse em Jesus, pela tradição, ela transformaria Jesus num homem puro. Jesus estava vestido com uma veste que também simbolizava que ele era um judeu, que conhecia as Escrituras. Jesus também estava dentro de um cumprimento, porque a Bíblia nos fala, lá em Números, que a franja era para se lembrar dos mandamentos e do vosso Deus. Então Jesus estava em constante ligação com o Pai. Ah, pastor, mas era algo religioso. Jesus ele quebra todo o protocolo da religião para chegar no propósito. Jesus, ele não quer saber o que tá, qual é a festa, se é tabernáculo, se é Páscoa, se é festa da colheita, se é festa do sal grosso, da vassoura quadrada. Jesus não quer saber, ele quer saber se o que vai acontecer vai cumprir o propósito. E aí aquela mulher com medo de chegar até Jesus, porque imagina eu e você vendo aquela mulher chegando e para a tradição judaica, fala, não vou nem chegar perto. Então, nós já fazemos isso. A gente já faz isso ainda nos dias de hoje. Se formos parar para analisar friamente, nós somos aqueles fariseus que eu não vou chegar ali, eu não vou fazer porque está impuro. Não, é o separado ali, não, eu recebi o Evangelho e hoje Deus me sarou, então não quero chegar perto daquela mulher que está imunda, não quero.
E se eu encostar nela, eu também vou me tornar impuro. E a tradição me fala, se eu estiver impuro, Deus não olha para dentro de mim. Então imagina para a cabeça daquela mulher, saber que a cura estava nos olhos dela. A manifestação da liberdade estava na direção dela, ela não poderia chegar naquele homem. Porque existia uma barreira de classe social que já os separava. Fora a questão espiritual, a rotina espiritual, do medo de deixar Jesus impuro também. Porque na verdade, a impureza ritual que existia sobre a vida daquela mulher, se ela relasse pelo menos em algo de Jesus, ia tornar Jesus impuro também. Só que Deus, ele é tão poderoso, sempre Jesus, ele é tão poderoso, que quando a santidade dele vem para cumprir o propósito, porque o que a tradição diz? Eu não posso tocar no outro para que ele não seja impuro. O que a fé daquela mulher fez? Roupa. Na religião, na tradição. E aí quando aquela mulher toca por trás dele, Jesus sente o baque e fala: opa. Aconteceu um negócio estranho aqui. Alguém me tocou. Eu acredito que Lucas vendo, pego ali do lado vendo, fala: Jesus, você está doidão, velho. Porque olha o quanto de gente tem aqui, até em mim estou tocando. Não porra não. Então Jesus fala: ei, não, alguém me tocou e esse toque foi totalmente diferente. A Bíblia fala, versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. Lá em Números nós vimos que o cordão, que o tzite, com os cordões, com a corda azul, é a manifestação do Deus vivo. Jesus, ele estava mostrando para a sociedade que estar em Deus é muito além da ritualidade. Jesus estava mostrando para mim e para você que quando Jesus está, independente dele, ele manifesta. E aquela mulher, pelo medo, ela não vai até a frente de Jesus. É a mesma coisa se eu for pedir algo para você, eu não vou chegar nas costas e falar: ô fulano, não, vou chegar na frente, para que aquela pessoa me enxergue, veja o meu histórico, veja a minha situação natural, que Jesus olhe para dentro dos meus olhos e fala: não, eu quero acessar você. Aquela mulher, pelo medo, pela agonia, pelo trauma, por ver Lucas, que não deu nem amoxicilina para ver se parava, ela vai por trás pelo medo de Jesus, falando: não, eu vou tentar. E aí no meio da multidão ela toca. Jesus sente a virtude saindo. Em algumas traduções, a palavra nos fala que de mim, após de Jesus fala, que de mim saiu virtude. Ou seja, para sair virtude de Jesus naquele momento, no meio da multidão, ninguém tinha tocado da mesma maneira que aquela mulher tocou. E olha que Jesus já tinha feito manifestações. Jairo estava no meio desse lugar. Jairo viu, mesmo sabendo que a filha estava morrendo, já estava morta em sua concepção. Nem próprio Jairo tocou em Jesus da maneira que essa mulher tocou. Porque aquela mulher, ela rompeu a barreira da religiosidade e do trauma natural. Quando ela toca na orla de Jesus, ela sente imediatamente, porque a Bíblia diz isso, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Jesus disse: quem me tocou? E todo mundo negando. Fala: não foi eu não. Vai tocar no diferente, Jesus não quer ser preso. E ela escondida, fala: meu Deus, eu sujei Jesus. Imagina o misto de felicidade e medo, porque ela sentiu dentro de si que algo tinha transformado, que algo tinha mudado. Ela sentiu imediatamente, quando ela toca em Jesus, ela sentiu aquele respiro em todo o seu corpo. Não, alguma coisa está diferente, alguma coisa parou. Talvez no momento até a ida a Jesus, ela ainda estava escorrendo sangue, e a fé dela ultrapassou o limite natural e só tocou. Porque na tradição religiosa, para você tocar na carne para deixar impuro, então eu preciso pelo menos tocar na roupa, e para tocar na roupa precisa ter fé, meus irmãos. Porque na tradição, ela precisa, para tocar,
no homem precisa sair puro. A fé dela foi tão grandiosa que ela sentiu o desejo de tocar na roupa, justo na hora que a religiosidade, o ritual estava dizendo que era Deus operando. Olha que tremendo é isso. A fé de uma pessoa, ela tem o poder de destruir protocolos e rituais religiosos. E nós ainda somos inseridos dentro de situações que nós buscamos a religiosidade, não buscamos o dono da transformação na nossa vida. O texto continua discorrendo. Jesus fala: quem é que me tocou? E negando isso, versículo 45, e negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, imagina o ar sarcástico de Pedro, as multidões apertam e pressionam e dizem: quem é que me tocou? Jesus fala: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder, virtude, cura, transformação, milagre. Versículo 47, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque havia tocado, logo sarara. Imagina o alvoroço, talvez a forma que Jesus possa ter falado dessa manifestação do toque. Talvez houve um sentimento, talvez, de preocupação dos discípulos mais próximos. Talvez a forma que Jesus se sentiu paralisado naquele momento do toque, porque não tinha existido outro momento semelhante que tirou-se virtude. Houve outro momento, capítulo 7, versículo 50, se eu tiver no mesmo capítulo de Lucas, que Jesus fala: filha, vai que a tua fé também te salvou, te curou. Mas o momento onde existe uma manifestação de quebra de protocolo natural, físico e espiritual, foi o único momento que Jesus falou: ei, me tocaram diferente. Talvez a expressão facial de Jesus naquele momento, talvez possa ter assustado os discípulos mais próximos e falou: Senhor, eu acho que Pedrão já pegou a espada aqui, vou sentar no bucho de negro que veio te tocar diferente. Porque Pedro era nesse nível. E aí Pedro fala: Senhor, o Senhor está rodeado de pessoas. Como que o Senhor me fala que alguém te tocou? E Jesus enfatiza: não, alguém me tocou, cara. Talvez dentro daquela mulher, na cabeça dela, dentro da tradição, dentro da religiosidade, ela já estava pensando naquele misto de sentimento de felicidade, que ela já estava sentindo alguma coisa acontecendo, o estancamento do fluxo já tinha sido fechado, e ela pensou: meu Deus, eu sujei, eu tornei Jesus impuro. Talvez na cabeça daquela mulher, talvez na cabeça social daquela mulher, nos relacionamentos daquela mulher, ela já vinha de 12 anos sendo negligenciada, 12 anos rejeitada pela sociedade, dizendo: não vou chegar perto de você, porque se eu me relacionar com você, eu me torno impuro. Talvez naquela mulher, quando Jesus o questiona, talvez os olhares da multidão para ela foram um olhar de recriminar. Fala: não, deve ter sido essa mulher aí, essa nojenta, essa suja de sangue. Porque esse é o nível. Esse é o nível. Não dá para fantasiar, porque nós somos assim. Quando nós passamos, vamos pegar o cenário mais comum da nossa vida social, o centro de São Paulo, aquela região do centro, o famoso centro velho ali, aquela região da Júlio Prestes, da Rio Branco ali, que é um caos social, a gente sabe. E nós, quando falamos: não, eu vou ali na Santa Efigênia fazer um orçamento para alguma coisa da igreja, automaticamente a gente já fala: não, vou passar por lá, está cheio de mendigo, está cheio de cracudo, está cheio de drogado. A gente gera repulsa social. Somos assim. Não dá para ser hipócrita e falar: não, eu sou crente agora, eu vou lá abraçar aqueles moradores, aquelas pessoas. Mentira, mentira. Que nós somos pessoas seletivas desde a construção da humanidade. E aquelas pessoas, quando viram aquela mulher chegando, se aproximando, antes de tocar, Jesus: não, tá vindo a sanguinária, está vindo a doente, está vindo a suja. E ela dentro de si fala: meu Deus, eu só preciso só de mim, ela só vê-lo, eu só preciso que ele olhe para dentro de mim para me ser curado.
Aí quando Jesus não questiona, não, alguém tocou, e ela perguntando, e ela no medo, falou, não, eu acho que não vai ter jeito, eu vou ter que me expor, eu vou ter que falar que fui eu. Ela fala, não, mestre, fui eu. Fui eu. Aí eu acho que todo mundo faz aquele me tornou Jesus impuro. Talvez na cabeça dela, a religiosidade já estava o crucificando. Talvez a religiosidade já estava massacrando a cabeça dela, porque ela sabia como que era o ritual religioso. Ela sabia o que poderia acontecer com ela. Talvez a expulsão do local, talvez a expulsão da geografia onde ela mora, talvez o decreto dela nunca sair de dentro de casa e falecer dentro de sua casa. Ela talvez poderia saber, por isso gerou esse medo dela não falar de início que ela tinha sido que tinha tocado em Jesus. E aí ela fala, versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, porque já estava todo mundo apontando para ela talvez, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa que havia tocado. Talvez naquele momento Jesus não queria explicação nenhuma. Talvez naquele momento ali, talvez a acusação era tamanha para a vida daquela mulher, que ela começa a se explicar o porquê. E Jesus não quer saber disso. Jesus quer saber o que motiva a buscar. Jesus quer saber o que traz a motivação, porque na verdade, pela impureza ritual, pelo sangramento, ela toca na parte sagrada de Jesus. Ela não toca em Jesus, ela toca na parte que é uma consagração ritual. Ela tocou na religiosidade que Jesus estava levando, que é a roupa com a franja que nós lemos lá em Números capítulo 15, versículo 37 e assim diante, que existia um protocolo religioso para estar na sinagoga. E ela toca aonde mais apontava a vida daquela mulher por um período de 12 anos. Olha que maluco é isso. Então, talvez na cabeça dela, ela falou, eu tornei Jesus impuro. Mas na cabeça dela estava um instante de quebra religiosa, mas eu não toquei na parte física, eu toquei na roupa. Jesus santifica e consagra a roupa que ela estava usando. Então, no simples fato daquela mulher tocar, pelo impulso da fé, ela foi curada. Dentro da manifestação de movimento, inúmeras pessoas estavam tocando em Jesus, estavam tocando no mesmo as vestes, estavam tocando no mesmo, na mesma franja da roupa, e não sentiu nada. Talvez o próprio Jairo viu a roupa bonita, nossa, Jesus, você está elegante, deixa eu ver aqui como é que está isso aqui, esse tecido aqui é novo, hein? E não aconteceu nada. E Jesus fala para ela, filha, tenha bom ânimo, porque Jesus sabia o desgaste de 12 anos daquela mulher. Talvez Jesus só tinha escutado falar dela. Existia uma mulher dentro do que vai lá, tem doença. Talvez Jesus só conhecia aquela mulher pelo histórico clínico que Lucas poderia ter passado para Jesus quando viu a mulher. Jesus fala, filha, se alegre, tenha bom ânimo, porque a tua fé te curou. Mas há 12 anos aquela mulher não tinha fé? Tinha, mas não ao ponto de romper barreiras, romper protocolos religiosos, romper rituais religiosos, em busca daquilo que iria dar vida para ela novamente. Jesus ele encerra esse episódio dizendo, vai em paz, porque era o que faltava na vida. 12 anos debaixo de muito estímulo de opressão, de ociosidade, de ocasiões de choro, de limitações sociais. Jesus, no instante que aquela mulher toca na orla do seu manto, Jesus identifica todo o relatório de vida daquela mulher. E Jesus foi no ponto mais crucial dela, porque talvez o sangue, o fluxo, embora ela já tenha passado por inúmeros
lugares para tentar ser curado dessa doença, a maior doença daquela mulher não era o fluxo de sangue. Era a paz que ela não sentia há mais de 12 anos. A manifestação de cura não está em destacar o sangue, está em entregar àquela mulher aquilo que ela buscava há 12 anos, que era a paz dentro de si. É quando ela começa a relatar a Jesus pelo meio, fala: Senhor, eu vim aqui por conta disso, tremendo, ajoelhando no chão. Eu acredito no olhar de compaixão, ao olhar daquela mulher chorando, porque dentro de si ela já começava a sentir o estímulo de cura dentro dela. E não é a cura somente no útero, não, é uma cura de todo sentimento de crise dentro dela indo embora. Ao momento quando Jesus cura aquela mulher, ela começa a perceber que vai vindo um estímulo de felicidade dentro dela, que há anos ela não sentia. É exatamente aí onde Jesus quer chegar na nossa vida. É no lugar onde médico não cura. Jesus, ele quer acessar a nossa vida num ambiente a qual não é um remédio que vai ter o poder de curar. Jesus, ele quer enxergar na gente o poder da fé, ao ponto de eu falar assim: Senhor, aqui está o meu lugar de doença. Só que médico nenhum, eu já tenho gastado, eu tenho tomado psicotrópicos, eu tenho ido no SUS, eu tenho gastado dinheiro, fortunas, mas esse vazio nunca é preenchido. Essa área da minha vida que está sangrando há anos da minha história, nenhum médico conseguiu curar. Ninguém conseguiu prever o que era, ninguém conseguiu achar, porque para 12 anos, clinicamente falar, para o médico tentar fazer exames e nada. Talvez o médico olhar e falar assim: uau, não tem nada, o seu exame está aqui, é bom, não tem nada no teu corpo. E dentro dela, mas médico, está assim, a situação está dessa forma. Talvez no consultório jorrava sangue e ninguém entendia nada, porque a cura que ela estava necessitando não era no físico, não era no ritual religioso, não estava na sinagoga, assim também como não está na igreja. A cura que a gente precisa está nas mãos de Jesus. E o que nós precisamos aprender é romper o limite da religiosidade, das coisas, dos paradigmas religiosos, dos rituais, e falar: Senhor, eu quero tocar em Ti diferente. Eu sei que a impureza do pecado ainda existe dentro de mim, mas eu sei que se eu tocar na franja, na orla, talvez no cordão da tua roupa, eu tenho poder, o Senhor tem o poder de me curar. Jesus é tão grandioso que talvez a impureza na cabeça daquela mulher, ela poderia tornar Jesus impuro. Jesus faz o contrário. A magnitude, a perfeição, a plenitude de Jesus em sua roupa transformou e quebrou todo o protocolo religioso. Porque enquanto aquela mulher estava preocupada com a impureza que habitava nela, porque até mesmo nesse momento da toca em Jesus, que ela sente a roupa de Jesus, ela está ensanguentada. Talvez ela pense: sujei, tornei impuro aquele que é puro, tornei talvez pecador aquele que é santo. Jesus é tão grandioso que Ele faz o contrário. A plenitude dele faz a vida daquela mulher migrar para um outro estágio de transformação e cura. É esse Jesus que nós precisamos aprender a amar. É esse Jesus que nós precisamos aprender a conhecê-lo. O homem a qual as suas vestes sagradas torna aquilo que é impuro debaixo de uma pureza. Talvez a nossa vida hoje nós não estamos com fluxos de sangue, mas existem doenças dentro da nossa alma. Existem lugares, ambientes dentro da nossa alma que vem jorrando há anos. Um fluxo contínuo de dor, de medo, de raiva, sabe, de ansiedade. E nós às vezes dentro do volume, nós não conseguimos abrir isso para que Jesus venha quebrar o ritual. Às vezes
a velocidade a qual nós precisamos acessar talvez a Jesus, e às vezes as coisas que nós queremos conquistar em Jesus nos deixam com um fluxo aberto de sangue jorrando de nós, que a gente ora, Deus é isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, nós sempre querendo alguma coisa, mas nós nunca oramos a Deus falando: Deus, cumpra o teu propósito, o teu querer na minha vida. Porque falar para Deus cumprir o querer dele na nossa vida talvez é estar diante de uma demora. O Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. E aí a gente abre a Bíblia num momento de caos, momento caótico da nossa vida, num momento de, de agonia da nossa história, quando eu vou abrir a Bíblia. Salmo 40. Senhor, mas estou esperando tanto já, Senhor. Senhor, fala comigo. Aí se a gente abre de novo, esperei com paciência no Senhor. Senhor, o Senhor não está cristão hoje. O Senhor não está crente. Porque às vezes nós falamos: Deus não está convertido. Porque a nossa agonia é tanta por uma causa, a nossa vida é tanta. Talvez aquela mulher estava num sentimento, falando: não quero nem saber se eu vou deixar esse cara impuro, eu só quero tocar nele, eu só quero morrer lá, eu só quero que ele olhe, eu só quero chamar. Talvez o intuito daquela mulher, talvez que ele não vão pensar friamente, talvez o intuito dela era só chamar a atenção dele e falar: olha para mim, eu quero ter um tempo de conversa com o Senhor, eu quero falar o que está acontecendo comigo. Mas quando nós vamos chegando perto de Jesus, nós vamos, de uma certa forma, nós vamos armados. Nós vamos chegar perto, quando eu for orar, eu vou falar: Deus, eu quero isso. Senhor, eu quero que aconteça isso. Então nós vamos nos armando religiosamente para falar com o nosso Pai. Nós que somos pais, nós percebemos quando os nossos filhos querem um fone novo, quer um crédito no celular, lava até a louça, um docinho ali, ai, vontade de comer um docinho. Então nós sabemos, joga no ar, nossa, vontade de comer um docinho. Ficar depois do almoço é bom, né, Bárbara? Comer um bolinho de cenoura com chocolate. Glória. Então nós sabemos quando os nossos filhos estão precisando e querendo algo. Então nós nos portamos da mesma maneira, nós jogamos no ar do coração de Jesus para Deus. O Senhor conhece a frase do crente para pedir algo para Deus: Sabe, Senhor, tu sabes. Altíssimo. Ó soberano Deus, o Senhor conhece a minha luta. O Senhor tem visto em Jesus? Estou vendo. Tem doído. Tem doído tanto, Senhor. Tem. Aí vem a multa. Estou precisando disso. Senhor, esses dias eu fui orar a Deus. Falei: Senhor, quero só agradecer. Mas o Senhor está vendo as coisas. Só agradecer. Porque nós somos assim. Senhor, eu quero te louvar por tudo. Eu sou grato, mas o Senhor está vendo as coisas, né, Senhor? A Clara está ligando já. Sabe, a Renner mandou mensagem que a fatura está atrasada. O Serasa já está ligando. O Serasa está batendo as portas. Eles que estão na porta e batem. E nós nos armamos diante de Deus quando nós vamos pedir um milagre. Talvez aquela mulher, na cabeça dela era a única cartada que ela tinha. Talvez, conjecturando toda essa história, talvez ela falou: não, eu preciso chamar a atenção desse homem, porque Jesus, se nós formos ver o histórico, até mesmo dentro do capítulo de Lucas, no capítulo 7, nos versículos anteriores, Jesus ele já estava movimentando Jerusalém com os milagres de cura. Jesus já estava cuspindo no chão e tacando nos olhos dos outros, dando vida à visão. Jesus estava falando: ei, você coxo, levanta e vai andar. Então já havia um alvoroço em Jerusalém em relação às curas, porque as pessoas estavam querendo cura. As pessoas não estavam querendo o reino que Jesus queria trazer para aquela terra, para a terra, para aquele momento, para aquele lugar. As pessoas estavam querendo cura. E nós nos aproximamos de Jesus quando nós estamos precisando de coisas.
estamos precisando de movimentos, estamos precisando de rituais religiosos, estamos precisando de coisas. Jesus sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa necessidade. A Bíblia nos garante, nos afirma isso. Mas Jesus, Ele quer saber até onde eu estou disposto a romper com isso. Jesus, quando alguém toca nele, automaticamente ele sente que dele saiu algo diferente. E o mais gostoso desse cenário é que ninguém toca em Jesus fisicamente, toca no Espírito de Jesus. Não era a roupa que curou, foi o Espírito. A virtude e poder, talvez em algumas traduções está poder que sai de Jesus, não é mediante a roupa, a eclesia, o ritual. Talvez Jesus tinha acabado de sair do culto ali na sinagoga. Não é a manifestação do que saiu. Não. Aquela mulher conseguiu acessar o Espírito de Jesus. Por isso que ninguém conseguiu, naquela multidão, acessar. Mesmo Jesus saindo talvez de um culto, mesmo Jesus saindo da sinagoga, porque a palavra fala isso, aquela mulher rompeu tudo aquilo que o traumatizava, não para acessar o corpo físico de Jesus, que também, se ela tocasse, sairia a virtude, mas ela conseguiu acessar lugares no coração de Jesus que às vezes nós não conseguimos acessar. Porque aquela mulher, ela não foi para tocar para ser curada, ela foi para sentir Jesus. Talvez na cabeça daquela mulher, há 12 anos, nem ela mais acreditava no estilo de cura dela mais. Talvez até ela desacreditava. Não, aqui eu acho que meu karma de vida é levar esse sangue pro resto da minha vida, está marcando tudo, sujando roupa. Ainda bem que a Shein não existia naquele momento, porque a Shein ali ia ter lucro. Porque aquela mulher nem acreditava mais. Talvez ela até usava às vezes até as mesmas roupas. Quando ela saía de sua casa para fazer qualquer outra coisa, a sociedade olhava para ela e falava: não vai durar muito tempo. Aquela dali vai falecer, não está aguentando mais nada. Mas aquela mulher, ela rompeu com tudo aquilo que era jogado durante 12 anos, foi jogado durante 12 anos na vida dela, na alma dela, no espírito dela. Talvez ela não tinha mais nem a capacidade nem de buscar a Deus mais. Talvez ela falou assim: não vai, acho que minha sina é essa mesmo, vou morrer aqui, acabou, a minha vida vai ser essa. Talvez quando ela chega até Jesus, ela vai desacreditada dela mesma. E aí é onde Jesus entra. Quando nós já não conseguimos mais. Porque a palavra, ela nos instrui que aquilo que é possível é para nós, o impossível é para Ele. Só que às vezes nós, na nossa oração noturna, na nossa oração matinal, no nosso relacionamento com Jesus, nós oramos com Deus: olha isso, a situação da minha família é essa, a situação da minha vida é essa, Senhor, eu estou passando por isso, e nós lançamos no altar, lançamos nas mãos de Jesus. Quando nós viramos as costas, encerramos a meia oração, dá 5 minutos, nós falamos: Jesus, deixa eu cuidar disso aqui rapidinho. Nós não temos a capacidade de deixar Jesus gerenciar as nossas coisas. Nós não trazemos para a nossa vida a capacidade, o treinamento de falar assim: Jesus, eu quero aprender a ser totalmente dependente de Ti, então toma aqui, cuida das coisas. Nós não temos isso. E a fé, para ser atribuída à nossa vida, nós precisamos aprender a falar: Senhor, toma aqui, mesmo se no minuto seguinte acontecer algo que roube a minha paz. Nós precisamos aprender em fé, que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero, que Jesus vai mudar a minha vida. Aquela mulher, ela foi debaixo talvez de mais incertezas do que certeza. Talvez aquela mulher, ela foi acreditando que aquele dali seria o último encontro da vida dela. Então ela apostou naquele relacionamento. E não é no relacionamento do sal grosso, da rotina de se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Não é isso. Ela apostou a sua fé, se ao menos ela relar nele. E foi o que aconteceu. Quando ela vira para Jesus, Jesus fala: quem realmente tocou em mim? As pessoas falam: Senhor, mas muita gente tocou. Ele: não, o toque foi diferente, acessaram o meu espírito. Não foi no natural esse toque.
Porque o toque natural eu já estou sentindo desde quando eu saí da igreja, se a gente pode dizer assim, desde quando eu entrei nesse lugar. Muitas pessoas estão me acessando naturalmente, mas existiu uma aqui dentro, nessa multidão, que conseguiu acessar em lugares onde nenhum de vocês acessaram. E aquele Jesus vê aquela mulher tremendo, com medo, porque ele reconheceu na face daquela mulher que Jesus sabia o que poderia acontecer com ela, por ela estar impura socialmente falando. Jesus vê a explicação. Jesus talvez não estava nem querendo entender, porque Jesus sabia o que tinha acontecido. E aquela mulher prostrada, tremendo, chorando no meio de todo mundo. Talvez as pessoas acusando, querendo saber Jesus o que ela ia fazer com ela. Talvez as pessoas daquele meio, olha como as coisas religiosas são. Talvez naquele meio tinham pessoas já acreditando que Jesus estava impuro também, porque ela relou nele. E aí Jesus, ele, com um olhar mais de compaixão, sabe, com um olhar atento aos olhos daquela mulher que chorava, que a Bíblia fala aqui, que ela chega tremendo e se prostrando diante de Jesus. Talvez ele se debruce, ele se ajoelha com ela ali também. Talvez ela ali prostrada, suja de terra, Jesus deita com ela ali, quer ouvir, fala: filha, eu não quero saber disso, eu quero saber o que você fez comigo, que acessou a tua alma. Vai em paz, fique em paz. O versículo 48 diz: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Talvez naquele momento ali de comoção social, sabe, onde Jesus ele também se debruça, mesmo aquela mulher ainda suja de sangue, porque até mesmo antes da manifestação da cura, ela tinha acontecido do fluxo descer novamente, e ela suja, impura aos olhos humanos. Jesus vira: tenha bom ânimo. O que Jesus está falando: filha, levante-se daí, desse lugar de sujeira, desse lugar de impureza, levante, se alegre, porque agora você vai viver coisas novas. Vai em paz, porque a tua fé acessou lugares onde ninguém aqui acessou. O milagre que eu tanto espero, o milagre que eu e você tanto esperamos, a cura que nós tanto necessitamos, está num lugar que nós ainda não acessamos. Ah, pastor, mas eu tenho 58 mil anos de igreja, mas existem lugares do coração de Jesus, do Espírito de Jesus, que nós ainda não conseguimos acessar, porque a nossa fé está sendo motivada pela naturalidade. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós lemos mediante as letras escritas, nós não conseguimos entender. Quando nós entendemos, nós vemos ainda pelo ritual eclesiástico, pela doutrina da lei, sabe, pelo ritual religioso. Ah não, essa mulher não. Quando nós abrimos a palavra, nós estamos sendo inseridos a lugares desconhecidos. Quando nós lemos a vida de Jesus, nós vemos os 4 evangelhos, de Mateus a João, nós conseguimos ver um Jesus humano, a qual ele não quer saber dos nossos status sociais, Jesus não quer saber do nosso protocolo religioso, ele quer saber se nós estamos aprendendo a acessar os lugares da vida de Jesus. E todos os dias da nossa vida, Jesus fala: filho, vai. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé está te dando base para você construir mais um degrau de vida comigo. Vai que a tua fé está dando mais uma oportunidade de você ter um relacionamento ativo comigo. Vai que a tua fé está literalmente mudando o cenário de toda a tua estrutura. Vai em paz, tenha bom ânimo, que a tua fé vai salvar toda a tua família. Vai que a tua fé está te dando estrutura para transformar toda a sua casa em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a não mais viver conforme aquilo que nós vemos, porque às vezes aquilo que nós vemos fala que nós não teremos futuro em Deus. Para aquela mulher, o natural, o que ela via, tornaria Jesus impuro, migraria o santo
de uma pessoa não santa. Mas Jesus ele é tão fabuloso que a santidade que opera nele tem o poder de mudar e romper a estrutura da nossa religiosidade. O processo da vida de Jesus, ele quebra o ritual e traz cura. Aquilo que está em Jesus é exclusivo para quebrar as nossas estruturas religiosas, para a manifestação do propósito dele na minha e na tua vida. Nós precisamos crer nisso. É uma palavra, é um texto extremamente conhecido, que Jesus queria acessar o nosso coração nessa manhã, para mostrar para nós que nós precisamos romper as fronteiras que ainda existem dentro da nossa vida e dentro do nosso entendimento. Curioso tal que Jesus parte dali depois de dar essa vida, essa restauração, esse fôlego de vida para essa mulher. Jesus parte dali para dar vida à filha de Jairo. Talvez, abrindo só um parênteses, nem o próprio Jairo, dentro de sua naturalidade, com a informação a entregar a Jesus, que a sua filha tinha morrido, ele acessou o coração de Jesus àquela mulher que estava negligenciada há anos. Porque a Bíblia fala, aqui mesmo no capítulo de Lucas, que Jairo chega até Jesus, fala para os discípulos, e os discípulos falam para Jesus da filha dele, numa rotina comum de milagre. E Jesus fala: não, se organiza aí que vai ter um papo lá, a gente vai conversar com essa morte que está rondando a casa de Jairo. Mas para isso eu preciso que você aprenda, todos vocês aprendam, que ainda vai acontecer alguma coisa diferente nesse lugar. E aquela mulher negligenciada pela sociedade, negligenciada pela igreja, negligenciada pela rotina, pelo ritual, mostrou para todos aqueles que estavam vendo, testemunhando para todos nós, que às vezes aquilo que me deixa impuro precisa ser a motivação para me chegar até Jesus. Que às vezes quando nós erramos, nós pecamos, nós não conseguimos acessar Jesus. Nós temos medo de falar com Jesus. Nós temos medo de externar a Jesus o nosso pecado. Nós temos medo da condenação motivada pelo pecado. E quando nós rompemos essa barreira, Jesus fala: eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber o que te motivou a acessar o meu Espírito. Então a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos sonhos, eles serão concretizados na nossa vida sim. Mas o nosso alinhamento dentro de um relacionamento de santidade com Jesus, ele se dá mediante a área que eu consigo acessar do coração de Jesus. E nós só conseguimos acessar o coração de Jesus se nós rompemos a barreira da nossa fé, rompemos a barreira da incredulidade, rompemos a barreira da língua ritual. Eu quero declarar isso e profetizar isso nas nossas vidas, que nós iremos aprender, porque Cristo vive em nós, Cristo está em nós, Cristo opera em nós. E aí, quando nós olhamos a nossa naturalidade, falamos: meu Deus, só tem pecado, só tem o que não presta aqui. Mas Jesus vê graça, nos transforma, nos limpa e deposita em nós uma porção de amor e de cura dentro da nossa vida, que nos dá a base de romper tudo, para que Deus venha sarar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração e falar com Jesus. Externa para Ele quais têm sido as áreas que estão num fluxo de sangue constante na tua vida. Declare a Jesus a área que talvez você não tenha conseguido se achegar a Ele. Fale para Jesus aquela área, aquele ambiente do teu coração que você não tem tido forças para gerar e entregar na direção de Jesus. E diante desse louvor, diante dessa canção, faça uma oração sincera ao Senhor. Fala:
Fala, Deus, eu quero tocar ao mínimo a orla do teu manto para me ser curado em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser transformado no meu caráter, eu quero ser transformado na minha alma, eu quero ser transformado no meu corpo, eu quero ser transformado no meu espírito, para me acessar o teu espírito. Fale com ele nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia! Santo Deus, te adoramos, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Eis-nos aqui, Jesus. Você aplaudir a Jesus pelo seu poder, pela sua graça, pelo poder de transformação que Jesus está operando na nossa vida em nome de Jesus. Eu quero declarar isso, eu quero profetizar isso na tua vida, não pelo poder que eu tenho, que eu não tenho poder algum, não tenho nada a oferecer, mas aquele a qual nós servimos, aquele a qual nós rendemos glória, aquele a qual nós adoramos, aquele a qual nós entregamos a nossa vida, ele tem o poder de mudar a estrutura da nossa vida. Jesus, ele tem o poder de, sabe, de transformar a nossa vida num grau a qual nós nem imaginamos, porque a palavra nos fala isso, que aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós não vimos ainda é o que ele tem preparado para nos entregar. Só compete a nós romper o limite da incredulidade. Compete a nós a romper a estrutura do ritual religioso. Compete a nós a falar: Senhor, eu quero mergulhar de cabeça em Ti, eu quero aprender de Ti, eu quero entender o Teu coração, eu quero
migrar a minha vida para a tua vida. E aí Jesus olha para dentro de nós: filhos, tenha de bom ânimo. Vai, a tua fé deu vida aos teus planos, a tua fé deu vida à transformação da tua casa, a tua fé restaurou os teus sonhos, a tua fé restaurou a tua vida em mim. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar e profetizar isso na tua vida, que você viverá, em nome de Jesus Cristo, aquilo que Deus planejou para a tua vida e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Deus desenhou para a tua vida, Deus vai liberar na tua direção, e você viverá os melhores dias de comunhão, de amor e graça e perseverança em Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê e toma posse, aplauda Ele o mais forte que você puder, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é poderoso. Eu confesso que quando eu estava lendo ontem esse texto, eu falei: meu Deus, como esse episódio da vida de Jesus, ele está regado com inúmeras formas religiosas acontecendo naquele momento. Existiam inúmeros rituais religiosos acontecendo e Jesus cumprindo todos eles. Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi o movimento. O que chamou a atenção de Jesus não foi a multidão querendo a cura necessária para a vida delas. O que chamou a atenção de Jesus ao modo de sair poder da vida dele ao ponto de curar outras pessoas foi a forma que aquela mulher, que aquela pessoa, que aquela filha se relacionou com Jesus, ao ponto dela, talvez em seus medos, falar para Jesus: Senhor, eu só fiz isso por conta disso. E Jesus fala: calma, tenha bom ânimo, vá em paz, porque a tua fé te curou. Jesus em momento nenhum fala que foi a orla do manto. Jesus em momento nenhum fala que foi Ele naturalmente que o curou. Jesus fala para ela: vai, que a tua fé te curou. Vá, que a tua fé te salvou. Então os lugares de cura para a nossa vida estão num ambiente onde a nossa fé precisa acessar. E nós precisamos aprender a colocar a nossa fé em ação, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu quero convidar você a preparar a tua oferta, o teu dízimo. Eu quero falar isso para você. Eu quero que nós venhamos aprender em Jesus, com Jesus, a transformar a nossa vida. A igreja, obviamente, é extremamente importante, porque a igreja é Jesus, a igreja é Ele, mas nós somos os membros, e o membro fora da igreja, fora do corpo, não prospera. Mas o nosso maior desafio é, quando se encerrar esse culto, nos despedirmos em comunhão, irmos para os nossos lares, cerrar o almoço do irmão, e ver a prática da fé em ação. Porque aplicar a fé na igreja, no ritual, no momento é fácil. Aplicar a fé fora que é o difícil, que é o grande desafio da nossa vida. Mas a Bíblia nos fala, Jesus nos garante que nós não estamos sozinhos. Ele fala que teremos sim aflições, mas Ele venceu o mundo. Então, quem habita dentro de mim, quem habita dentro de você, é um homem que venceu aquilo que nos traz medo. Jesus é aquele que migra a morte para a vida. Se todo o cenário da nossa estrutura houver morte, Jesus vem para trazer vida em nome de Jesus. Amém? Sai do teu lugar, traga a tua oferta, traga os teus dízimos, em nome de Jesus. Seja abençoado, que a tua noite inteira não venha faltar nada, que a provisão do Senhor venha numa proporção linda e maravilhosa, que a chuva de Deus regue todas as tuas sementes, as tuas orações, e que haja uma colheita abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Levante as mãos aos céus, em nome do Senhor.
Que a graça redentora do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso, santo, venha estar conosco, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Glória. Amém, Jesus Cristo. Cumprimento teu irmão na paz do Senhor. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, tua casa, os teus sonhos, em nome de Jesus.